Bom dia a todos, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Espero que os seus estejam bem também. Que vocês estejam me vendo, me ouvindo, olhando para a telinha aqui, consigam ver bem. Qualquer coisa vocês me falam. Vou pedir para que vocês deixem. Tudo bem? Tudo bem. Estou anotando aqui. Então, tá bom. Tem que desligar o áudio, né? Isso, por favor, deixem o áudio desligado para não ter interferência. Se vocês quiserem falar, vocês podem abrir, tá bom? Tá bom, estou desligando. Tá ótimo. Só isso que eu queria falar. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Muito obrigada a todos pela presença. Obrigada por terem se disposto a participar de mais uma formação remota de língua inglesa. Esse tema, na verdade, foi escolhido baseado em algumas avaliações da última reunião. Alguns professores pediram atividades para serem colocadas nos roteiros, nos planos de aula. Então, eu montei essa TPC pensando nisso, tá bom? Mais uma vez, lembro vocês que fica como sugestão, que fica como um banco de ideias, né, para vocês poderem formar outras aulas, formarem outros roteiros, são só sugestões, tá bom? E fiquem à vontade para modificar, para colocar outras habilidades, para aproveitar só a figura, como vocês preferirem. Tá joia? Então, vamos começar. Se vocês não estiverem vendo bem, né, os slides, se não estiver passando bem para vocês a ponto de não conseguirem ler, por favor, levantem a mão ou me chamem. Claro. Oi, pois não, Edilene? Eu tenho a maioria de inglês. Eu tenho só 3 salas do EJA. Eu tenho que assistir de inglês, né? Porque o meu são 7 salas de inglês. Se a maioria é de inglês, assiste inglês. Porque está tendo ao mesmo tempo agora, né? Educação física, arte, língua portuguesa e inglês. Isso. Então, isso. Quem tem mais aulas de língua inglesa, assiste essa. Tá bom, obrigada. Imagina. Gente, então eu coloquei uma frase para a gente começar. Na última vez nós já falamos, né, que não está sendo nada fácil e que a gente está levando um dia de cada vez, né, aprendendo um dia de cada vez. Então eu coloquei hoje que a vida é um constante recomeço. Não se dê por derrotado e siga adiante. As pedras que hoje atrapalham a sua caminhada, amanhã enfeitarão sua estrada. Então, vamos pensar que quando a gente tem um dia difícil, é só um dia difícil, que nós vamos ter outros melhores, né? E graças a Deus, estamos já acho que há quase 3 meses assim, estamos com saúde, né? Continuamos trabalhando, apesar das dificuldades, então temos muito que agradecer, né? Então, qual o objetivo? Quais são os objetivos da nossa reunião de hoje? Continuar o processo de formação continuada não presencial aos docentes de língua inglesa e trazer a possibilidade de troca de práticas exitosas. Então, se no meio da apresentação, durante a apresentação das atividades, vocês tiverem alguma coisa, alguma dica, né, para falar ou que gostariam de compartilhar com os pares, podem me interromper, ou levanta a mãozinha, ou pode abrir o áudio direto e falar, tá bom? Estamos entre pares mesmo, todos da disciplina, então eu tenho certeza que isso enriquece. Vamos também retomar a orientação aos professores da área de linguagens, na elaboração de planos de aula e roteiro de atividades. Coloquei assim vermelhinho para a gente pensar. Continuar com os roteiros da mesma maneira, agora, no segundo bimestre, ou fazer alguma adequação? O que será que é melhor para a gente? Como é que foi a avaliação do primeiro bimestre, né? Para a gente pensar. A gente deve manter aquele foco que foi levado no primeiro bimestre, ou não funcionou, eu vou mudar. Então, qual que é o tema para a gente pensar hoje? Em planos de aula,
roteiros de estudo e acompanhamentos da aprendizagem. Então, eu coloquei que a gente precisa pensar, né, no alinhamento de questões pontuais do currículo de língua inglesa e sugestões de atividades para serem trabalhadas nos roteiros de estudo. Recuperação e aprofundamento. O nosso currículo organiza as habilidades em 5 eixos. Vamos retomá-los antes de dar sequência aos nossos estudos de hoje. Na verdade, eu coloquei como pergunta, né? Vamos retomá-los antes de dar sequência aos nossos estudos de hoje? Então, quais são os 5 eixos que o currículo paulista enfatiza? Oralidade, leitura e escrita, conhecimentos linguísticos e dimensão intercultural são os eixos que podem constar nos roteiros em diferentes atividades. Eu coloquei esses eixos para a gente relembrar, porque eu tenho acompanhado algumas ATPCs, e em algumas ATPCs os professores têm mostrado as aulas, né? Ou que eles estão fazendo via Google Classroom, ou através do Teams mesmo, ou do Meet, e em algumas o eixo tem sido, inclusive, a oralidade, com gravação de pequenos trechos. Então, eu coloquei esses 5 eixos para a gente lembrar. Claro que no momento de ensino remoto, trabalhar a oralidade não é o mais fácil, né? Mas em alguns momentos, e dependendo das turmas que a gente tem, é possível. Então, é uma questão para a gente pensar, não esquecer desse eixo. Por que usar o currículo de inglês? Aí eu coloquei aqui o currículo paulista, o São Paulo faz escola, né? Por que usar o currículo? Qual vantagem que isso traz para a gente? Ao trazer sequência de atividades prontas, com habilidades em espiral, que vão das mais simples às mais complexas, sempre retomando-as, o currículo favorece a reestruturação curricular para que os objetivos de aprendizagem sejam alcançados, impactando diretamente na formação do estudante, nas dimensões física, emocional, cognitiva, social e na avaliação da aprendizagem. Então, é o que a gente costuma dizer, né, quando estamos juntos. As habilidades em espiral, elas estão sempre sendo retomadas. Então, a gente avança e a gente retoma. Isso faz com que o aluno aprenda. Então, quando a gente começou o segundo bimestre, o que foi importante? A gente retomar aquilo que foi passado no primeiro bimestre, ver se tem habilidades que precisam ser reforçadas, retomadas, para então avançar. Além disso, já está preparado para todo o bimestre. Facilita a produção de roteiros contextualizados, traz sequência interligada de habilidades, temas, estruturas e vocabulário, pode e deve, né, como a gente sempre fala, ser complementado com outros materiais e trabalha o aluno em sua formação integral. Então, até coloquei um modelinho aqui de sequência didática, né, que ela deve promover o conflito cognitivo, a compreensão e a metacognição, quando o aluno é capaz de falar, de explicar aquilo que ele aprendeu. E isso leva a uma aprendizagem significativa e uma atitude favorável, uma motivação nos estudos. Então, como nós estamos em vários presentes hoje aqui, eu gostaria de falar que eu tenho visto excelentes aulas, eu tenho acompanhado excelentes aulas, ou por estar na TPC, ou por ter o feedback do professor coordenador, falando, né, dos professores e do empenho de vocês em fazer com que o aluno, mesmo remotamente, continue aprendendo. Isso tem sido uma constante. Então, eu tenho certeza que está sendo bastante difícil, que é bem complicado preparar essas atividades semanalmente, né, como tem sido normalmente nas escolas, mas vocês têm feito um excelente trabalho. Então, não desanimem, continuem firmes aí, porque o retorno tem sido muito bom. Conversei com muitos professores coordenadores e o feedback tem sido excelente, tá? Então, força aí na peruca, né? Vamos continuar.
Aí eu coloquei assim: como iniciar as situações de aprendizagem, especialmente no ensino remoto. Então, começamos o segundo bimestre agora. O que é importante a gente reforçar sempre? Sempre fazendo o levantamento prévio dos alunos. Então, na hora que eu coloco o roteiro de aprendizagem, né, que principalmente aquele impresso para aqueles alunos que não têm acesso à internet, que vão receber só aquele papelzinho com aquelas atividades discriminadas lá. Então, é importante eu deixar claro que eu quero fazer um levantamento prévio, que eu quero saber o que o aluno já sabe, o que ele já conhece daquele assunto. Então, os novos conhecimentos serão construídos e lidos graças ao que eles já trouxeram de conceitos e instrumentos. Então, hoje, por exemplo, vamos pensar em nós mesmos, né? Cada um de nós veio hoje já com uma bagagem, outras maiores, umas menores, né? Isso vem da experiência. Tem professores aqui já perto de aposentar, que tem uma bagagem grande, que na hora de montar um roteiro tem menos dificuldade do que aqueles professores novos, né? E temos também aqueles professores com grande facilidade com a tecnologia, que na hora de montar uma aula com as mídias, né, que com de frente a frente para o aluno, não tem dificuldade nenhuma, porque antes já fazia. E tem aqueles que estão aprendendo agora. Como eu falei para vocês, eu estou nesse meio aí, de que estou aprendendo agora, estou me esforçando para ter esse contato maior vendo o professor, né? E não só por atividades escritas. Tem muitos professores usando os formulários Google para fazer prova. Então, a gente está vendo mesmo um esforço grande da parte do professor para se reinventar e para atingir o aluno de alguma forma. E a maior dificuldade nossa é aquele aluno que não tem acesso à internet. Aquele que tem, nós temos como chegar neles com maior facilidade, né? Então, quanto mais o professor possibilitar a mobilização e a atualização desses conhecimentos prévios do aluno, essa bagagem do aluno, mais relações o aluno poderá estabelecer entre o que ele já sabe e o que ele vai aprender. E dessa forma, mais significativa torna-se a aprendizagem. Então, nas aulas presenciais, levantar conhecimentos prévios é mais fácil, mas ao escrever o roteiro de estudo, é fundamental dar pistas claras, ou ainda links de acesso para que o próprio aluno possa se aprofundar no tema, caso seja necessário. Eu tenho acompanhado alguns roteiros que o professor, né, pede a aula lá no roteiro e embaixo ele dá links com vídeos no YouTube sobre o tema, com músicas que falam sobre o tema. Então, é o que eu disse no começo, né? Para aquele aluno que tem acesso à internet, tem como eu dar outras formas, né, para ele atingir aquilo que eu estou pedindo. Mais dificuldade a gente tem com aquele aluno que vai receber mesmo só aquela folhinha impressa, aquele que mora muito longe, que não tem acesso à internet. Então, para eles, realmente, a gente tem que deixar claro, muito claro, qual é a nossa expectativa de aprendizagem no roteiro. E lembrando que, de forma alguma, esse aluno pode ser, de forma alguma, a gente vai prejudicar esse aluno na hora da avaliação, né? Com certeza não. Ele vai fazer aquilo que é possível e dentro dos meios que ele tem. Para iniciar a análise de algumas situações de aprendizagem sugeridas, devemos primeiramente elencar as principais habilidades do currículo e suas estruturas. Em posse das habilidades, do vocabulário, das estruturas e funções a serem trabalhadas e de reflexões quanto ao aproveitamento das turmas, o professor seleciona o que é mais importante para prosseguir no segundo bimestre, adapta textos, escolhe partes mais viáveis, insere explicações, dá exemplos, traduz instruções para o português, ou seja, facilita ao máximo o entendimento do aluno e da expectativa do professor.
Vocês vão ver nos próximos slides, nas atividades que eu trouxe, tem alguns roteiros com o enunciado em língua portuguesa, tem alguns com enunciado em língua inglesa com a tradução, tem alguns que trazem um glossário, né, um vocabulário embaixo. Então, assim, vocês conhecendo os alunos, conhecendo as turmas, vão fazer conforme achem mais adequado. Então, aqui são sugestões, mas pensem, são sugestões de quem não tem a classe, de quem não tem o aluno, né? Vocês vão fazer as adaptações conforme a necessidade de vocês, tá? Tem alguém aqui com a mãozinha levantada ou não? Acho que não. Flá, só um minutinho. Pois não, pode falar. O meu slide não está mudando. Eu também. Eu tô no número 9, gente. Vocês não estão? Né? Eu tô no início. Aqui tá no 9, sim. Tá no 9? O meu não, o meu tá naquele que está escrito, além disso, já está preparado para todo bimestre. Aqui em casa tá funcionando sim, tá no 9. Tá no O meu 9. o meu tá no objetivos. O meu não tá funcionando. O meu Vocês- está no objetivos. Vocês Meu não ficou parado conseguem, também. vocês não conseguem avançar os slides aí sem mexer aqui, ó, sem mexer nesse Consegue avançar o controlinho? slide? Não, não vai. Não, Porque o meu tá indo. vocês não... Tá conseguindo? Tá indo. Ah, O meu tá. não. Gente, se vocês apertarem essa flechinha que tem embaixo, aí vocês mudam o slide. Isso. Então, o meu mas, fiz mesmo, isso. mas o meu não está indo. Eu estou apertando e não está indo. Vocês não podem só mexer aqui, ó, no assumir o controle. Ó, alguém mexeu aí, foi pro 10. Vamos parar aí. Espera lá, agora eu estou conseguindo. Vamos ver. Isso, vamos parar no 10, que é no qual a gente tá. Tá. Eu consegui, estou no 10. Conseguiu? Consegui. Consegui. Obrigada. E de qualquer forma também, gente, no final da reunião, até o final da tarde, eu envio para vocês a gravação e os slides, para vocês poderem usar as atividades caso queiram, tá bom? Eu acho Perfeito. que a Andréia está com a mãozinha levantada. Porque eu não tô conseguindo mudar. Nem mexendo na setinha, Andréia? Não. Tá travando tudo. A internet aqui em Rio das Pedras tá muito ruim. Ah, eu ia falar que de repente é a internet do lugar onde vocês estão. Porque Tem se vários ninguém aqui. tivesse conseguindo acompanhar, aí seria um problema da minha internet. Mas como vocês, a maioria está conseguindo ver, então deve ser a internet de casa mesmo. Aqui tem bairros que está sem hoje por conta da chuva. Por conta da chuva, eu pensei exatamente isso hoje de manhã, quando eu ouvi a chuva. Falei, talvez isso atrapalhe. Mas depois, se você mandar, eu acesso. Vou Combinado. mandar sim, tá? Mando para a escola e para quem eu tenho contato no celular, eu já mando pelo WhatsApp hoje. Aí, pelo menos o PPT eu já mando. Ok. É o seu nome, por favor. Ai, perdão, se você me conhece, é Flávia. Flávia. Oi. Tá, obrigada. Imagina, é Flávia, PCNP de inglês. É porque eu tenho que pôr no relatório da minha coordenadora. Então, é Flávia ou Kátia? É Flávia. Estava no comecinho dos slides, mas acho que você não viu. É Flávia Roberta Vieira Camolese. Ah, tá. Eu printei algumas telas do começo. Ah, então tá bom. Ah, então eu vou achar o nome. É porque eu tenho que colocar o tema e colocar o nome da PCNP. Ah, quando eu terminar, por favor, me lembre, eu volto na primeira tela, daí você vê, tá bom? Obrigada. Imagina. Então, gente, olha, vamos continuar. Flávia, Oi, tem mais só um alguém? pouquinho. É o da mão? É a Wanda aqui. É o da mãozinha, não? A 10. É que tá meio tremidinha a tela, né, para mim. Não é o da É o mãozinha, é o não é da da mãozinha, setinha. não, né? Da setinha? Isso, da mãozinha, esse aqui, Ah, ó, tá. é quando você quiser falar.
Não, que tem uma pessoa segurando uma luz. Sim, isso, Não. Uma lâmpada, esse Uma mesmo. lâmpada, é isso, uma lâmpada. Então tá. Esse mesmo. Tá, obrigada. Falou. Obrigada. Sumiu aqui, gente. Será que alguém assumiu o controle? Saiu da tela. Vou tentar passar de volta. Eu estou te vendo. Mas vocês não estão vendo o slide agora, né? Não estou. Não estamos. Não. Eu acho que alguém mexeu sem querer, eu vou procurar de novo para eu colocar. Ai, que dó. Acontece, né, gente? Formações remotas, acontece isso. Eu fico em pânico com esses botões. Não fiquem, vai dar tudo certo. Só vai demorar um pouquinho para carregar. Eu estava assistindo uma live com o Alexandre Garcia, pensei tanto em nós, porque mesmo na live, como era alguma coisa ao vivo, um monte de erro acontecia, sabe? Eu falei, não é só com a gente, com eles também. E pense, quando a gente está na sala de aula com o aluno, já acontece isso também, né? De aquilo que a gente preparou, às vezes não dá certo, e no remoto, mais ainda, né? Agora ele demora um pouquinho para carregar, tá? Nós completamente dependentes da internet. Flávia, a Roberta. Oi? Flávia, Oi, Roberta. Tem uma professora, a Letícia, ela está com a mãozinha levantada. Eu não sei se ela esqueceu ou se ela quer falar alguma coisa. Eu acho que ela esqueceu, Roberta, porque ela já falou. Então Letícia, tá bom. você esqueceu de abaixar a mãozinha ou você quer falar de novo? Acho que ela esqueceu. Olha, professora, que precisava anotar o tema. Desculpe, eu esqueci quem era. Isabel. Isabel, olha, vou deixar aqui um pouquinho para você copiar. Ó, atividades extras para os roteiros de estudo. Esse é o tema. Tá, eu printei aqui. Então tá bom. Então, vou voltar lá para o slide 10 que nós estávamos, tá bom? Muito obrigada. Imagina. Vocês estão vendo, gente? Dá certo. A gente tem que ter paciência, né? Vamos lá, então. Como fazer roteiros em que os alunos possam efetivamente aprender? Aqui sugestões, olha. Explicações e instruções em português, sempre que o professor considerar essencial. Eu estava conversando com uma professora da EJA semana passada e ela falou, Flávia, se eu deixar tudo em inglês no roteiro para os meus alunos da EJA, aqueles que vão receber só o roteiro, que não têm acesso aos vídeos no YouTube, que não tem como acessar o Meet, né, que ela dá muitas aulas pelo Meet, eles não vão conseguir fazer. Então, eu falei para ela que o ideal é ela fazer de acordo com a necessidade da turma. Se precisar colocar as instruções em português nesse momento, sem problema. Porque, olhem, vejam, o que é mais fácil? Search in a Pictionary
or in the internet, the meaning of the words you circled in activity 2 and register them on your notebook. Assim, ou eu colocar, procure em um dicionário de imagens ou na internet o significado das palavras que você circulou na atividade 2 e registre-as no seu caderno. Claro que é mais fácil se eu colocar só em português. De repente, eu posso mesclar, né? Colocar em inglês e colocar a tradução embaixo. Aí vocês é que veem conforme a necessidade. Explicações gramaticais, né? Ou as estruturas. Eu preciso explicar, por exemplo, o present perfect para o aluno, ou a passive voice. Como que eu vou fazer para explicar assim remotamente, sem eu estar com esse contato em que o aluno me vê, em que eu tenho uma lousinha do lado e vou explicar para eles com exemplos? Então, eu vou dar explicações gramaticais poucas e sucintas, bem simples. Evitar longas explicações teóricas. No presencial, eu posso passar toda a estrutura, posso dar vários exemplos, retomo, coloco o quadro, coloco o texto. Agora, no momento em que eu tenho só aquelas 2 aulinhas remotas, eu preciso evitar essas explicações teóricas muito longas e preciso dar exemplos claros, fáceis, né? Divida as explicações em etapas e distribua-as em várias aulas, em vários roteiros. Então, se no presencial eu levaria 2 aulas para falar sobre um tema, talvez eu precise de 4 agora no ensino remoto. Não tem problema. O importante é que eu consiga fazer com que o aluno aprenda aquilo que eu estou passando no roteiro, né? Se for possível, evitar entrar nas exceções. Deixar as exceções para aquele momento em que a gente está junto, né? E junto que eu falo é junto presencialmente, né? Aquelas exceções, aquelas regrinhas mais difíceis, não é o momento da gente falar agora, né? Evitar o uso de gramática, só a gramática nesse momento, agora não é o ideal, porque a gente não tá vendo, a gente não consegue acessar a dúvida do aluno. A não ser aqueles professores que têm os grupos, né, de WhatsApp. Eu estou falando dos casos extremos, assim, aquele aluno que não tem acesso à internet, ele não se comunica comigo via e-mail, ele não se comunica pelo WhatsApp. Se eu dar uma aula no Meet, ele não vai acessar. Então, nós temos esses casos, vocês sabem, né? Então, vamos ver alguns exemplos. Ao analisar quais habilidades e atividades abordar, evite aquelas mais difíceis e priorize as mais fáceis. Então, pensando agora no nosso plano, né? Aquele plano que o professor pensou em desenvolver antes da pandemia. Qual é o momento agora? Qual habilidade eu vou priorizar? Aquelas estruturantes, né? Aquelas essenciais. As outras, eu vou ter que deixar para um outro momento. Então, no currículo de inglês, há atividades de ligar imagens a vocabulário e gráficos fáceis de serem preenchidos após a leitura de texto. Então, eu preciso priorizar essas atividades que sejam mais fáceis para o aluno fazer. Vocabulário. Em textos maiores ou mais difíceis, trazer no roteiro um glossário, né, aquele pequeno dicionário com as palavras principais, faz com que o aluno não desanime durante a leitura. Então, pensando no ensino médio, quando eu tenho um texto grande no roteiro, se eu não tenho nada lá, se o aluno tiver só que acessar as estratégias mentais dele, as estratégias de leitura, que ele sabe que vocês já ensinaram, talvez ele desanime na hora de ler. A gente sabe que tem isso, né? Que o aluno fica com aquela preguiça e fala, eu não vou ler. Aí, às vezes, nem faz atividade. E se você tivesse colocado um vocabulário com as palavras mais difíceis lá, traduzidas, talvez ele, né, tentasse pelo menos. A gente sabe que se a gente puder facilitar, aí eu coloquei aqui, ó, se tiver difícil para vocês lerem, pensem que eu tirei esses roteiros, essas atividades de roteiros prontos. Então, não tem problema se tiver difícil de vocês acessarem agora o roteiro, vocês vão receber depois. Tá bom? E se quiserem, inclusive, deixar no chat,
né, o endereço de vocês de e-mail ou celular, eu já mando antes de vocês receberem a gravação. Então, eu coloquei aqui algumas sugestões de roteiros que podem trazer ideias na produção dos seus futuros roteiros. Então, esse é o modelo 1, né, para o 6º ano. Então, tem o nome da escola, tem o nome do aluno, né, tem aquela semana que o aluno vai fazer, 6º ano. Qual habilidade? Produzir textos escritos em língua inglesa, seja história em quadrinho, cartaz, chat, blog, agenda, sobre si mesmo, sua família ou outro tema. Essa habilidade é que está no currículo. Então, primeira parte, o que está no roteiro? Observe as imagens, pinte-as e, com a ajuda do vocabulário do quadro abaixo, escreva o nome dos itens de festa junina que aparecem no desenho. Por exemplo, nas bandeirinhas, escrevam Little Flags. No chapéu, Hat. Até quero agradecer, esse roteirinho foi sugerido por uma professora, ela já fez em junho, né, por ser festa junina, ela já fez com o 6º ano. Então, o aluno pintaria esse desenho e ele vai colocar os nomes, ela trouxe aqui, ó, um glossário com os nomes em inglês e a tradução. Então, por exemplo, bolo de fubá, corn cake, pipoca, popcorn, agricultor, farmer. Então, palavras que estariam presentes aqui nesse desenho. Pensem que é um 6º ano, né? Que a gente precisa ser mais lúdico e que a imagem é muito importante. Aí, a outra parte do roteiro, um caça-palavras, um word search. Quais palavras o aluno deveria procurar? Corn, popcorn, fireworks, bonfire, flags, tents, candy apple. E aqui, escolha o desenho, observe o desenho e escolha a opção correta. Então, tem o desenho da fogueira e o aluno vai marcar um xizinho, ou flags, ou bonfire. Tem o desenho aqui das bandeirinhas e tem fireworks ou flags. Aí eu coloquei uma observação, na verdade a professora colocou, essas atividades poderão ser feitas no caderno e as fotos enviadas no meu WhatsApp ou salvar e postá-la no Google Classroom, que ela aceita atividades ou no e-mail dela, ou no WhatsApp, ou no Google Classroom. Então, tem aluno que tira foto e manda, ou posta no sala de aula. Então, vejam, bem lúdico, simples, com explicações claras. Aí, a segunda parte dessa mesma aula, desse mesmo 6º ano, ela deu um link de um vídeo no YouTube sobre festa junina. Aí, ela colocou, para aprender a pronúncia dos itens da festa junina. Ela deu um outro link e colocou um desafio. Desafio vocês a gravarem um vídeo, vestidos de caipira ou apenas com um chapéu, ou sentados à mesa comendo algum item fácil de ser encontrado em uma festa junina. Peça ajuda aos seus pais ou irmãos e faça algo muito legal. Nessa gravação, vocês poderão mostrar fotos, desenhos ou o próprio alimento e vão falar o nome desses itens em inglês. Não fiquem envergonhados. Aprenda assistindo o vídeo acima como pronunciar algumas palavras. Então, ela me disse que alguns alunos que não quiseram gravar comendo, né, a pipoca ou a paçoquinha, desenharam e pronunciaram. Então, o desenho tinha o saquinho de pipoca e eles falavam popcorn e enviavam a foto do saquinho de pipoca, né? E o áudio com a pronúncia deles. Então, o 6º ano gosta muito disso, né? Em sua maioria, eles gostam muito dessa parte lúdica. Então, ela colocou assim, em vermelhinho. Aceitem o desafio, vai ser muito legal. Sejam criativos. No início da gravação, falem que é um trabalho de língua inglesa da professora tal sobre vocabulários de festa junina. E como ela diz sempre, né, esse vídeo também pode ser postado no WhatsApp ou no Google Classroom.
Então, aquele foi para o 6º ano. Esse também é para o 6º ano, só que agora é um outro tema. Agora, o título, né, o tema é Family Members. Então, quais habilidades a professora trabalhou nesse roteiro? Localizar informações específicas em texto. Construir repertório lexical relativo a temas familiares. Utilizar o presente do indicativo para indicar pessoas e descrever rotinas. Listar ideias para a produção de textos, levando em conta o tema e o assunto. Então, ela colocou aqui uma árvore, né, genealógica. Aqui tem de onde ela tirou, ela pôs o link. E aqui fui eu que coloquei para vocês. Olha, professor, as atividades estão separadas por tasks, por tarefas, de acordo com os temas propostos no currículo oficial. Oriente seu aluno a registrar todas as suas anotações no caderno, para que futuramente você possa avistar. Lembre-se, você pode e deve adaptá-las, levando em conta o perfil de sua sala, de seus alunos e os conteúdos que já estudaram durante as aulas. Além da sequência, há links com sugestões de textos, vídeos e músicas, não apenas sobre o tema da sequência, mas sobre todos os outros que estão presentes no currículo, inclusive grammar tips, né, as dicas de gramática, que podem auxiliar na elaboração dos planos de aula, nesse momento à distância. Explore o material e bom trabalho. É o que a gente comentou no comecinho, né, gente? Quanto mais estratégias facilitadoras vocês derem para o aluno no roteiro, mais coisas eles vão aprender, né? Quanto mais bagagens vocês trouxerem no roteiro, melhor será a aula para eles aprenderem. Então, a Task 1. Vejam que agora o roteiro já está com uma outra carinha. Por quê? Naquele primeiro modelo, eu coloquei o enunciado todo em português. O enunciado está sem a tradução, está em inglês. Se vocês acharem, olha, gente, é inviável eu dar um roteiro assim, com o enunciado em inglês, sem nada traduzido, vocês modificam, tá bom? Isso é só uma sugestão. Aí eu coloquei na Task 1. Complete the sentences. Use the following words. Aí tem mais uma árvore aqui, né, de família. O nome dos personagens da família Simpson. E aqui tem o nome do... Na tela 11. Oi, pois não? Algum professor? Eu estou na tela 11 ainda. Você pode fazer, professora, por favor, igual a gente fez aquela hora. Na sua setinha você muda, não assumindo o controle, tá? Tá bom, mas está em qual agora, meu amor? Está no 19. Ok, obrigada. Vou tentar não mexer em tudo. Tá joia, para não cair de novo aqui. Professora. Gente, olha. Oi, pois não. Licença. Eu não sei como escrever meu nome aqui no chat. Eu gostaria de receber por e-mail essa atividade. Para você colocar o seu e-mail, tem aqui mostrar conversa. Tá vendo que tem um balãozinho? Balãozinho? Consegue ver, professora, aqui na tela, ó? Aí do lado direito tem o chat da reunião. Aqui você pode deixar o e-mail. Alguns professores já deixaram, ó. É onde tem 3 pinguinhos? É do lado, tem 3 pinguinhos, aí tem uma mãozinha, do lado da mãozinha. Ó, um outro professor eu não vejo essa mãozinha. Vamos ver aqui em cima. Vamos ver. Acho que eu consegui. Eu consegui. Isso, vai explorando aí. Se você deixar, eu já mando para vocês hoje, tá bom? Eu consegui. Muito obrigada. Imagina. Então, gente, olha, essa aqui o aluno tem que colocar o membro da família em inglês na frase, né? Essa aqui eu vou ter que procurar no meu roteiro, porque a barrinha tá bem na minha frente, eu não consigo ler. Deixa eu achar aqui no meu roteirinho em português, em papel. Então, por exemplo, a primeira frase.
Bart is Homer's and Maggie's. Aí o aluno vai colocar qual é a relação do Bart e da Marges. Falei errado, desculpe. Então, olhando aqui em cima, ó, tem marido, tem esposa, tem avós, tem sobrinha. Então, o aluno está aprendendo aqui os membros da família. Aí, task 2. Assista o vídeo e repita as palavras. Tem um vídeo sobre família para o aluno repetir. Era só isso a tarefa 2. Só assistir o vídeo e repetir as palavras. A tarefa 3. Read the text. Find all the cognates and keywords. O que o aluno tem que fazer aqui? Ler o texto e encontrar as cognatas e as palavras-chave. Então, o nome do texto é My Lovely Family. Então, o aluno vai ler, né, e achar as palavras cognatas. Aí tem as atividades aqui, ó. Não se preocupem se tiver pequeno para vocês lerem. Eu só coloquei assim para poder colocar na mesma página os dois. Então, aqui tem, responda as seguintes questões sobre o texto. É um outro tipo de roteiro. Veja, está tudo em inglês. E tem a referência embaixo. Então, é para um outro tipo de sala, para aquela sala que eu sei que os alunos têm acesso à internet, que eles têm o Google Tradutor, se precisar, né? Aí eu coloquei a tarefa 4. Fale sobre sua família. Use as perguntas. A número 1, what's your name? Number 2, what's your mother's name? Number 3, what's your father's name? Aí você pode estar pensando assim, mas como que ele já aprendeu isso? Numa outra aula, essa professora que montou o roteiro já trabalhou os members of the family, os membros da família com a turma. Então, eles já sabem isso. Ela já ensinou o apóstrofo, então ela já explicou isso para eles. Inclusive, até no CMSP teve uma aula essa semana sobre isso, sobre a relação que o apóstrofo traz na frase, tá? Para aquele aluno que está acompanhando. A tarefa 5. Make your own family tree. Faça sua própria árvore genealógica. You can draw, write. Você pode desenhar, escrever, colar algumas fotos. Use sua criatividade. De repente, você acha que esse roteiro tem muitas tarefas. Você tira. Você coloca só aquela primeira, por exemplo, né, que tem a família dos Simpsons, e pede essa. Pede para o aluno fazer a própria árvore, falando que ele pode desenhar, que ele pode colar fotos, né? Isso vocês adaptam conforme vocês conhecem a turminha de vocês. Agora, o modelo de roteiro que eu estou passando para vocês, é o número 3, é o modelo para o 7º ano. Então, o título, A Scientist. Aí tem as habilidades que eu quero atingir, né? Antecipar o sentido global de texto, identificar as informações-chave em parágrafos, relacionar partes de um texto para construir o seu sentido global. Então, eu coloquei várias habilidades aí. Esse textinho aqui é o mesmo da outra aula, né, que eu coloquei para vocês. Como você vai fazer para trabalhar essa tarefa. Coloquei um desenhinho aqui, que seria um conhecimento prévio para o aluno. Ele vai ver o desenho e ele vai pensar, o que será que a gente vai tratar nessa tarefa? Lembrem que lá em cima tem o nome da escola, tem o seu nome, o período da semana, né, disciplina em inglês, que turma é, né, é um 7º A, 7º B, o nome do aluno e o título desse roteiro, A Scientist. Vamos ver o que vai pedir. Task 1. Match the pairs. Ligue os pares. Lembre-se, encontre as cognatas e as palavras-chave. Então, tem aqui chemist, biologist, geologist, physicist, e na frente tem o significado dessas palavras. Ancient people, their bones and their belongings. All elements, atoms, molecules, and it changes. Então, o aluno vai relacionar. Tarefa 2. Relacione os cientistas abaixo com o seu campo de ciências. Então, tem um exemplo.
A botanist studies plant life that includes plant species, effects of pollution, e aí tem a continuação. E aí tem um vídeo para o aluno assistir e aprender mais sobre isso. Tarefa 3. Leia o texto e responda as questões. O texto é sobre o coronavírus. Então, tem o coronavírus, o novo coronavírus, os sintomas do novo coronavírus, como ele se espalha, tratamento. Aí você vai falar assim, como se proteger do novo coronavírus? Aí você vai falar assim, para o meu 7º ano, acho que está muito difícil. O que você pode fazer? Adaptar. Você mesmo adapta esse texto, ou você coloca embaixo, como eu disse, um glossário, né, com algumas palavras-chave, com algumas keywords. Aqui não tem, ó, a professora optou por não colocar. E aí ela colocou na letra A, encontre todos os cognatos e palavras-chave no texto. Letter B, what's the main subject of the text? Qual é o principal assunto do texto? De repente, você acha necessário, além da frase em inglês, da pergunta em inglês, colocar a tradução do lado. Você conhece suas turmas, né? Conhece os seus alunos e sabe mais a dificuldade deles. Write true or false. Escreva verdadeiro ou falso. E aí tem algumas frases. Aí tem a frase na D. Escreva a frase em inglês, copie do texto. Só um trechinho, ó. Foram descobertos nos anos 60. Então, o aluno tem que voltar para o texto e achar foram descobertos nos anos 60 e colocar em inglês. A letra E, lave suas mãos. Ele tem que voltar para o texto e colocar em inglês. Lave suas mãos. Aqui tem um outro roteirinho, modelinho 4. Esse é para o 8º ano. E o tema é water. Aí a habilidade eu coloquei construir o sentido global de textos orais, relacionando suas partes, o assunto principal e informações relevantes. Avaliar a própria produção escrita, com base no contexto de comunicação. Aí eu coloquei para começar, ó, I like the ocean. I like the ocean, I like the sea, I like the water splashing on me. Aí tem de onde eu tirei também, que foi do Pinterest. Aí você poderia colocar a tradução, se você achar necessário, traduz esse versinho. Eu gosto do oceano, eu gosto do mar. Fiquem à vontade como acharem melhor. Então, só para dar um início, né, de conhecimento prévio. Aí, qual que é a Task 1? O tema é água. Ligue cada imagem com sua definição. Aí eu coloquei aqui do lado esquerdo as palavras em inglês. River, well, dirty water, sea, waterfall, lake, clean water. E aqui a figura para o aluno relacionar. A Task 2. Perdão, gente. A Task 2. Leia o texto e responda as questões. Aí tem um textinho, né, para vocês colocarem embaixo qual o assunto do texto, escreva verdadeiro ou falso, tudo sobre água, tá? Agora, um modelinho para o 9º ano. Qual é o tema? Vejam, vocês podem ter reparado que o modelinho do 8º ano foi mais curtinho, ó. Foi uma opção do professor. Vejam, o que tem aqui do 8º ano? Tem só esse relacione, tem aquele versinho, né? Tem o relacione, tem um texto com algumas perguntas. Tá suficiente? Tá suficiente. Como nós falamos na última formação, lembrem, nós temos 2 aulas de inglês só na semana. E o aluno vai receber roteiro de língua inglesa, de língua portuguesa, de matemática, de geografia. Então, a gente precisa ter isso em mente também. Eu não posso sobrecarregar o meu aluno, né? Porque ele pode não conseguir fazer tudo isso. Aí ele vai deixar de entregar o roteiro que ele poderia ter feito. Então, esse foi menorzinho. Aí, para o 9º ano, que é o modelinho 5, o título é Planet Earth, o planeta Terra. Coloquei aqui um desenho
né, uma figura, coloquei o site de onde eu tirei, as habilidades que eu proponho que os alunos atinjam ao final desse roteiro. Tarefa 1, observe the image to answer the questions. Observe a imagem para responder as questões. The protest is against. Vejam, protest é palavra transparente, né? Se o aluno souber só o que é against, ele já faz, né? O protesto é contra, aí tem uma figura bem explicativa e tem 3 opções de resposta. Então, claro, eu já estou no 9º ano, eu quero explorar mais o que o aluno sabe, né? Aí tem a tarefa 2. Ah, Marli, pode falar, Marli. Marli levantou a mãozinha, pode falar. Não, Marli? Vamos voltar. Se a Marli quiser, pode abrir o microfone. Tarefa 2. Você conhece a diferença entre os recursos renováveis e não renováveis? Assista o vídeo e responda as questões. Ative o subtítulo. Então, tem aqui, ó, um vídeo no YouTube para o aluno assistir, um vídeo bem curtinho que fala sobre recursos renováveis e não renováveis. Aí tem um textinho que explica mais, né? Coloquei aqui 2 tabelinhas. Quais são recursos renováveis? Energia solar, solo. Quais são não renováveis? Óleo, carvão. Escreva as frases do texto. Muitos tipos de recursos na letra A. Podem ser definidos. O aluno tem que voltar no texto e tem que preencher. Isso é do 9º ano. Olhe para a figura. Why is the girl protesting? Por que a menina está protestando? Depois disso, responda as questões. Então, tem o texto, né? O aluno vai responder mentalmente, e aí tem as perguntas embaixo. E uma perguntinha extra, ó, extra question. Depois desses estudos, pense sobre isso. How can you relate? Como você pode relacionar os recursos renováveis e não renováveis com a proteção do planeta Terra? Então, aí é para o aluno pensar, não tem que responder nada, é uma pergunta extra. Se ele quiser responder, manda para você, melhor ainda. Nádia levantou a mãozinha, pode falar. É dúvida, Flá. Pode falar, Ná. Eu passei um texto para os meus do 7º ano e para os do 8º. Eu queria saber se está errado ou se eu posso pedir para eles retornarem no texto que só tem informação em inglês e responder no caderno em português. Pode fazer assim? Com certeza, Ná, pode. E eu acho que eu até cheguei a falar isso já em algum momento hoje. Nesse momento de ensino remoto, a gente precisa facilitar para eles. Porque tem aluno que ele tem como entrar em contato com você e tirar essa dúvida, né? De mandar um WhatsApp, ou você dar uma... Não sei se você está usando o Meet ou o Teams para dar uma... O Google Classroom e o WhatsApp. Então, de repente, ele pode até tirar essa dúvida com você, mas de repente não, né? Ele fica com essa dúvida. Então, pode colocar isso sim, sem problema. Ah, então tá bom. Obrigada. Imagina. Então, tem uma perguntinha extra, como eu falei para vocês, né? O aluno pode retornar. E um modelinho para a primeira série do ensino médio. Qual é o título? Biographies. E aqui eu coloquei as habilidades, né? Coloquei aqui uma linha do tempo, aqui embaixo de onde eu tirei, e vamos ver o que a gente vai querer. Lembra sempre que eu preciso colocar no meu roteiro qual o nome do professor, qual é a semana, né? Qual é o prazo que o aluno tem para te entregar, de que forma você quer isso, se é pelo WhatsApp, se é para postar no Google Classroom, se é um roteiro de papel e é para entregar na escola, vocês têm que deixar isso claro para eles. Agora, já passou esse tempo, eu acredito que todos já saibam, né? A forma que vocês estão preferindo fazer. Aí eu coloquei um texto aqui, ó, Task 1,
Read the text to answer the questions. Eu não sei se eu estou pronunciando o nome dela certo, né? Marie Curie, eu não tenho certeza se o nome dela é esse, mas ela é uma cientista muito famosa, e eu assisti, inclusive, um trecho sobre ela na TV essa semana. Aí eu lembrei que tinha um roteiro prontinho sobre ela. Então, tem um textinho na internet com a biografia dela disponível, e eu coloquei uma adaptada aqui, um texto, uma biografia adaptada, que ela nasceu em 1867, que foi uma das cientistas mais famosas que já existiram, né? Pioneira no campo da radioatividade, eu estou traduzindo aqui, mas o que eu quero que o aluno faça? Leia o texto e responda as perguntas. Eu acho que vocês devem ter falado já para eles, e falem sempre isso. Vocês não precisam saber palavra por palavra do texto para conseguir entendê-lo. Então, eu não preciso traduzir tudo para vocês aqui, para que vocês saibam quem foi a Marie Curie. Se eu falar mais ou menos, né, eu sei que ela foi uma cientista, eu olhando assim, ó, utilizando aquelas estratégias de leitura, né, do skimming, do scamming, eu olho para a data, eu olho para a palavra transparente ou cognata. Na primeira série do ensino médio, o aluno já sabe isso. Então, eu já consigo saber muita coisa sem precisar recorrer ao dicionário ou ao Google Tradutor toda hora. Aí eu tenho aqui as perguntas. Vejam, preferi nesse roteiro colocar a pergunta em português. O texto é uma biografia. Descreva quais são as principais características desse gênero textual. Porque o aluno sabe já, e ele já aprendeu também em língua portuguesa, os gêneros. Então, estou trabalhando também a interdisciplinaridade aqui. A número 2, são questões bem específicas sobre o texto. Quem foi ela? Qual foi sua área de atuação? Onde nasceu e de que forma faleceu? Isso são questões que sempre nós encontramos numa biografia. O nome da pessoa, onde ela nasceu, quando e quando faleceu. Eu coloquei um glossary aqui, ó. Field, Lonely, Research, Nobel Prize. Então, o aluno lendo aqui, ele já sabe que vai falar sobre solitária, ou que ela era uma pessoa solitária, ou que ela faleceu de forma solitária, que ela trabalhou no ramo da pesquisa, que ela venceu o prêmio Nobel. Então, olha quanta coisa eu consigo que o aluno faça de inferência só com algumas palavras do glossário, tá? Então, pensem nisso quando vocês montam o roteiro. Esse aqui, o modelinho 7, eu dei um roteiro que pode ser usado tanto para a segunda quanto para a terceira série do ensino médio. Por quê? Porque eu coloquei habilidades que são comuns para essas duas salas. Essas duas salas não, para essas duas séries. Qual é o tema? Air Pollution. Então, veja, um tema fácil, atual, com palavras cognatas que o aluno facilmente consegue fazer a inferência. Coloquei uma figura bem explicativa aqui, ó. A minha barrinha está bem no meio, mas eu acredito que vocês estejam vendo. Aí, Task 1. Leia o texto e responda as questões. Olha o título do texto. Pollution and its effect on the environment. Tem o texto, tem as perguntas aqui. O dano causado pela poluição pode ser irreversível, verdadeiro ou falso? E as questões para vocês fazerem com que o aluno desenvolva. Você pode achar assim, esse roteiro está pouco explicativo, eu preciso dar mais informações para o meu aluno. Façam isso. Quanto mais claro ficar para o aluno, melhor, tá? É importante que ao final do roteiro, quando o aluno terminou de ler, ele tenha claro qual é a sua expectativa. Ou seja, qual é a expectativa de aprendizagem para o final daquele roteiro. Tá? Então, de repente, da forma como eu coloquei aqui, vocês acham que está insuficiente. Aí vocês modificam. Tarefa 2, ó, tem uma tirinha, não vamos ler porque está bem pequenininha, depois vocês leem. E aí eu coloquei, como você pode relacionar o conteúdo do texto, qual texto? Esse aqui, ó, sobre a poluição e os efeitos no meio ambiente.
E essa tirinha? Tarefa 3, assista o vídeo, tem o videozinho no YouTube, escreva em português o que você considera a informação principal do vídeo. Registros, professor. Essa atividade pode ser inserida no Google Classroom, sala de aula virtual, ou mesmo ser oferecida em Word, via e-mail ou WhatsApp para registro no caderno. As atividades podem ser transpostas em formulário no Google Drive, se achar viável. Vejam, essa foi a forma que essa professora achou para falar esse tipo de questão. Um registro dessa professora, vocês podem mudar. E vejam quantas outras fontes ela deu. Sugestões de vídeos ou outros recursos. Olha, quais causas da poluição, o protesto, músicas relacionadas ao meio ambiente. Vejam que esse roteiro tem outros links, né, para o aluno acessar. Aí você vai falar, ele não vai acessar nada disso. Vocês deram como sugestão. Se ele não vai acessar, uma pena, né? Se ele fizer pelo menos as tarefas que você pediu, já atingiu aquela expectativa. Agora, eu não coloquei roteiro, eu coloquei só a imagem, que fica como dica para você montar o seu roteiro baseado no que eu coloquei de imagem. Ó, sugestões para o desenvolvimento de atividades. Aí tem uma figura. Why is Peter Pan always flying? Because he never lands. É uma piadinha. Ai, acho que meu aluno não vai entender. Coloca lá no glossário, né? Ou pede para ele procurar. Ou então você podia colocar essa figura e colocar assim, qual o sentido cômico pertencente a essa figura? Ou então, por que tem um sentido de comédia nessa figura? Pede para o aluno interpretar, tá? Esse é o objetivo dessa atividade. Aqui, ó, coloquei um meme. When your English teacher... E agora, minha tirinha tá bem no meio. Vou ter que procurar o desenho. Não enxergo o que tá falando embaixo. Vejam que eu já vim preparada com o PPT impresso. Deixa eu achar o gatinho aqui. Aqui. When your English teacher explains how to pronounce o TH. Olha a carinha que o aluno faz quando ele tem que pronunciar o TH. Vejam só. Claro que o aluno vai conseguir entender. Essa aqui, eu acho que é bem explicativa. Precisa colocar um glossário? Se precisar, coloquem. Né? Eu até coloquei essa figura porque eu acompanhei numa ATPC uma escola que trabalhou memes com os alunos em inglês. E foi muito legal, foi numa sala do ensino médio, e saíram, assim, figuras fantásticas. O aluno tinha que procurar a figura, né, e colocar a frase em inglês. Então, os alunos tiveram que procurar palavras, e claro, que tivessem um sentido relativo àquela figura que eles encontraram. Foi muito legal, e é uma sugestão para vocês fazerem. Aqui tem uma outra figura, ó, o médico com máscara, e ele diz, good news, you don't have coronavirus. Boas notícias, você não tem coronavírus. Essa aqui é bem atual. Aí o paciente está com a mão no peito, com essa cara super preocupada, e ele diz, but can you still quarantine me from my kids? Mas você ainda pode me garantir a quarentena dos meus filhos? Então, será que eles vão entender? Vocês podem adaptar. Aqui, ó, ele não está dormindo. Aqui, frases, week of this, semanas disso. Ó, tem um celular aqui. Então, o pai está terrivelmente cansado, preocupado, porque os filhos dele estão em casa, né, de quarentena. Então, a boa notícia é que ele não tem coronavírus, mas ele continua preocupado. Então, também vocês podem conseguir várias coisas a partir dessa figura. Pedir para que os alunos expliquem o que o médico e o paciente estão falando, qual é o sentido cômico presente aqui, né? Aqui, ó, matando aula em 1990, com o aluno pulando o muro,
e aqui em 2020, que ele deixa a câmera e o microfone desligado. Isso para os professores que dão aula via Meet, via Teams, via Zoom, dá tanto trabalho para preparar e muitas vezes o aluno faz assim, deixa tudo desligadinho. Aqui tem mais figuras mais lúdicas, né, mais simples, pensando nos sextos anos, ó, the simple past tense. Walk, walked, eat, ate, com verbo regular e verbo irregular. O past perfect tense, uma explicação mais simplesinha do passado perfeito. Aqui, do passado perfeito contínuo. E aqui o meu agradecimento por mais uma vez vocês terem participado, terem assistido a essa nossa formação. Coloquei aqui as referências de onde eu tirei, né, que foi o documento orientador, esse último, atividades escolares não presenciais, o currículo de inglês do Estado de São Paulo, segundo bimestre, esse livro que eu li alguns trechos na internet, eu não tenho esse livro, mas é muito legal, Teaching Light, Teaching Better, numa tradução livre, seria mais ou menos assim, ensine de uma maneira mais leve e ensine melhor, né? E tem trechos muito bons que eu acho que cabem demais, principalmente nesse ensino remoto nosso agora, e as imagens que eu tirei do Google. Então, como eu disse para vocês, a escola, né, vai receber, o coordenador vai receber a gravação, porque tem professores que têm acúmulo e não podem assistir no horário, assistem depois, e a escola também recebe o PPT. E vocês que deixaram, né, no chat o endereço de e-mail ou celular, eu já envio para vocês o PPT com essas imagens daqui a pouquinho. Logo depois do almoço eu já envio, tá bom? Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode erguer a mãozinha ou pode abrir o áudio e falar. Alguém tem alguma dúvida, alguma sugestão? Não, gente? Bom dia, Flávia. Obrigada pelas sugestões, pelas dicas. Ai, que bom. Tomara que vocês tenham gostado e possam aproveitá-las. Viu? Que a formação é pensada para facilitar o trabalho de vocês. Né, o nosso trabalho, porque eu sei bem como não estou na sala de aula no momento, mas continuo lembrando bem e sabendo bem como é a sala de aula. Então, todos foram pensados para facilitar para vocês. Imagina, é um prazer, viu? Que nós tenhamos outros momentos assim. Estou indo para outra TPC, obrigada. Muito obrigada, bom trabalho para vocês. Fiquem bem. Obrigada, Flávia. Fica com Deus. Amém. Fiquem com Deus. Um beijo. Não consegui pôr o e-mail, Flávia. Deixa eu anotar, então. Você quer falar para mim? Eu anoto num papel? Sileis. S-I-L-E-Y-S de novo. Sileis. Já lembrei de você, Silei. De Montemor. Isso mesmo, Sileis, arroba gmail.com. É só sileis@gmail.com? É Sileis, com S no final. É Sileis, no plural. Tá ótimo. Já marquei, Silei, envio para você. Obrigada, Deus abençoe. Amém, todos nós. Oi, bem. Aqui é a Neuza. Da outra vez eu gostei muito, parabéns pelos teus TPCs, está sendo ótimos. Obrigada, eu pedi na escola o seu e-mail para receber aquelas tirinhas. No fim, eu fiz uma aula minha em cima das tirinhas, uma outra abordagem. Mas eles falaram que não tem. Tem como ter o seu TPC, o teu e-mail? Claro, posso falar? Você anota? Pode sim. Pode falar. É Flá. Rô. Vieira. Vieira. Tudo junto. Flá, Rô, Vieira,
@hotmail.com. Ok. Posso te mandar, então, para você me enviar o material? Pode, eu acho que deixa eu ver se eu tenho no comecinho o e-mail aqui, fica mais fácil para vocês verem. Deixa eu ver. Ah, tá. O meu é Neuza. Ó, eu não consigo voltar rapidinho, tá? Esse aqui, né? Mas, eu vou ver se eu Mas consigo é fazer esse que eu falei. O meu nome é não dá Flávia pra ver Roberta muito bem. Vieira, então é Flávia Vieira, @hotmail.com. Tá, muito obrigada. Imagina, gente, eu espero que as dicas possam ser úteis para vocês nesse período, tá bom? Estão sendo muito úteis, viu? Obrigada, viu? Um abraço. Eu fico Muito feliz. Um abraço obrigada, para vocês Flávia. também. Foi tudo ótimo. Ai, muito obrigada, Parabéns, viu? viu? Muito Vou para obrigada outro mesmo. TPC também. Parabéns. Um abraço. Obrigada, gente. Fico muito feliz. Obrigada. Flávia, parabéns, querida. Tudo de bom, Muito sucesso. obrigada, Obrigada viu? por tudo, viu? Deus que abençoe. Legal. Muito obrigada por estarem de novo aqui. Até mais, querida. Até, um beijo, Sandrinha. Como faz para sair? É só apertar o telefoninho. Ai, meu Deus, cadê esse telefoninho? Um telefoninho vermelho.